Fala pessoal, beleza? Então vamos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe esse tema aqui bastante interessante, que são alguns erros, né, muito comuns cometidos em inglês, né, por quem está aprendendo. Esses exemplos eu tirei desse livro aqui. Vou fechar o compartilhamento aqui. Esse livro aqui, ó, Practical English Usage, do Michael Swan. Esse livro, ele é um livro de aplicação, né? Então, para você aprender a usar certas coisas no inglês, né? Tirar dúvidas de diferença entre algumas estruturas, diferença entre algumas palavras, etc. E no começo do livro, nas primeiras páginas, ele dá ali uma lista grande de, acho que 150 erros no total, não me lembro exatamente, mas é bastante, né? Ele dá lá os erros, né, as frases, né, que as pessoas usam, fazem de forma errada e a forma correta, né? Então é bem interessante aí para quem quiser. Eu vou trazer, se vocês gostarem desse modelo, eu posso trazer mais. Eu selecionei 10 só. Ele divide em 3 níveis, inclusive, né? Básico, intermediário e erros mais avançados. Eu peguei aqui do básico, né? 10. Se vocês gostarem desse modelo, eu posso trazer mais depois para vocês. Então vamos lá. Aqui estão as frases, né, de forma errada. Eu não vou colocar o exemplo correto aqui, eu vou corrigindo conforme eu for lendo e for explicando o que está errado e por que está errado aqui para vocês. Então eu sugiro que vocês deem um pause no vídeo agora para dar uma lida nas frases e ver se vocês conseguem perceber o que está errado. E também, importante, que vocês saibam explicar por que está errado. Não basta saber a forma correta, tem que saber explicar porque aquela forma é correta e não essa que está aqui no vídeo, certo? Então, vamos lá. A primeira diz assim, I have seen Louis yesterday. Então, o que está errado aqui é o yesterday, ou o have seen. Se você quer enfatizar, você quer dizer que você viu uma pessoa no dia tal, num tal dia, você não pode usar esta construção aqui, que é o present perfect. Present perfect ele é construído através do verbo have auxiliar, mais o verbo principal no particípio passado. A gente já viu algumas vezes isso e tem vídeo no canal sobre isso também. Então, aqui pro português nós traduziríamos só o verbo sim, só o verbo principal, no caso do present perfect, em muitas vezes, né? Na maioria das vezes, aliás. Então, aqui ficaria eu vi o Luiz. Daí a gente pensando em português, por que eu não posso colocar o ontem? É simples, porque isso aqui é um tempo presente, é present perfect, tá? Tem o have ali, o verbo auxiliar, dizendo o tempo da frase. E não faz sentido em português você dizer assim, eu vejo o Luiz ontem. Não faz sentido. Então, isso aqui é presente. Então, na estrutura do present perfect, não pode colocar data, né? Colocar o quando aconteceu, porque é presente, a referência temporal é o presente. Então, aqui o certo seria I saw Louis yesterday, certo? Próxima. I'll phone you when I'll arrive. Aqui o que está errado, na tradução seria eu vou ligar para você quando eu... literalmente seria quando eu chegarei, né? Então, não faz sentido. Então, aqui, o que está errado é o auxiliar, o will aqui, né? Contraído, né? Ele não deveria estar lá. Por quê? Porque na segunda oração, isso aqui sendo uma oração adverbial, quando eu chegar, o verbo arrive aqui está no infinitivo. No infinitivo não tem essa variação no tempo na sua forma. Ele vai ter um tempo de acordo com o contexto, mas ele em si não tem tempo. Então, você não coloca auxiliares ali para formar infinitivo, né? Auxiliares que designam tempo para formar infinitivo. Então, é só a primeira, é futuro. Eu ligarei para você quando eu chegar, infinitivo. Até em português isso aqui é estranho, né? Aqui, como a frase começa com futuro, né? Pode dar uma confusão e você querer levar o futuro para oração subordinada aqui também. Seguindo, I'm not believing him. Literalmente seria eu não estou acreditando nele. Bom, em português faz sentido isso daí. Acontece que em inglês certos verbos, como por exemplo os verbos que dizem preferência, né, gostar, like, love, ou não gostar, odiar, né, hate,
e aí vai. E aí inclui também verbos assim que diz respeito à crença, né? Coisa do tipo opinião. Eles normalmente não são usados na sua forma do ING para formar o gerúndio. Eles são usados no ING em outras situações, mas não no gerúndio. Então, eu não estou acreditando nele e em inglês não faz sentido. Então, I don't, aqui seria I don't believe him. I don't believe him. Essa seria a forma correta dessa frase. Vamos para a próxima. My sister has 15 years. Essa é clássica, né? O brasileiro comete muito isso quando está aprendendo. Quem fala português, de modo geral, comete muito esse erro quando está aprendendo. Porque a gente usa o verbo ter em português para idade, e em inglês não se usa o verbo ter. Usa-se o verbo to be. Então, my sister is 15 years old. Ou você pode parar no 15. My sister is 15. Pode parar aqui também, né? Essa parte aqui, final, ela pode ser ocultada, pode ser descartada, certo? Então, em inglês, para falar idade, usa-se to be. Seria literalmente minha irmã é 15 anos velha, se a gente fosse dizer assim, porque eles pensam idade em termos de intensidade e não em quantidade, como nós no português. Seguindo. I have cold in this house. I have cold in this house. Eu tenho frio nesta casa. Em português é normal usar o verbo ter para temperatura, né? Para clima, né? Eu tenho frio, tenho calor, tal. Ou sentir também, sinto frio, sinto calor. E aqui não, em inglês não, né? Então, em inglês o correto dessa daí é I am cold. É sempre o to be. I'm cold in this house. Vai ser traduzido para o português como eu sinto frio. Então, repare que você não pode tratar as coisas de maneira literal, né? Isso aqui é um bom exemplo. Essas frases aqui são um bom exemplo disso. Próxima. I can to swim. I can to swim. Aqui é uma dedução até meio lógica, porque a gente aprende que o infinitivo você põe o to antes do verbo, tal, e aí você forma infinitivo. Então, to swim seria nadar. Sim, mas nem sempre, né? A gente vê que quando eu chegar está no infinitivo e não tem o to, né? When I to arrive. Então, em algumas situações você usa o to para formar infinitivo do verbo, em algumas situações não. Nesse caso aqui, porque não deve ter esse to lá? Porque o can é um modal, é um verbo modal, e os verbos modais, eles não usam o to infinitivo. Então, você exclui o to infinitivo dele, da sequência aqui, quando você usa usar. Então, não tem isso aqui. Então, aqui já é uma questão um pouco mais particular mesmo, não tem uma explicação muito assim, padrão, né, para isso. É o modal verbo que funciona assim. A próxima. I drove there without to stop. I drove there without to stop. Essa aqui é uma bem interessante. A tradução, se você traduzir aqui literalmente, faz bastante sentido com o português. Então, eu dirigi lá sem parar. O que está errado aqui? É o to stop, né? Está errado essa forma do verbo. Por quê? Porque está na forma infinitiva do inglês. E quando você tem um verbo em inglês que está sendo regido por uma preposição, o que quer dizer ser regido por uma preposição? Ele está sendo introduzido na oração por uma preposição. Então, eu dirigi lá. Beleza. Eu dirigi até lá, né? A gente poderia colocar aqui. Dirigi até lá. Beleza. Aí você acrescenta um sem. Sem. Bom, o sem exige um complemento. Sem o quê? Você não pode simplesmente falar eu dirigi até lá sem. Tem que ter um complemento ali. Sem o quê? Então, o verbo ele está complementando a preposição. A preposição veio aqui para trazer ele. Então, se diz em gramática, ele está sendo regido pela preposição. E quando um verbo é regido por preposição, ele vem na sua forma do ing. Claro que você não vai traduzir isso aqui sem parando, não faz sentido, né? Até porque isso aqui não é gerúndio, isso aqui é particípio presente simplesmente sendo usado ali num adverbial. Então, aqui ficaria eu dirigir até lá sem parar, tá? Diferença de estrutura entre português e inglês. Em português colocaremos o infinitivo aqui.
Em inglês é particípio presente, ou o ing, né? O famoso ing. Certo? Seguindo. She looked, but she didn't see nothing. Essa aqui também é clássica, né? Então, ela olhou, mas não viu nada. Em inglês, você não pode negar duas vezes. Você tem duas negativas aqui. Vamos pegar separar aqui. Você tem o not como uma negativa e você tem o no, né? Negativando o thing. O que é o no, quando ele é usado assim antes de um substantivo? Isso aqui é um composto, tal. No thing, zero coisa. O no, quando ele é um adjetivo, quando ele funciona assim, adjetivando algo, ele funciona como adjetivo quantitativo, zero. Então, aqui é zero coisa. Claro que com o tempo, né, isso aqui foi juntando e virou uma palavra só, mas é um composto isso aqui. Eram duas palavras antigamente. Então, aqui você tem zero coisa, que em português é equivalente ao nosso nada. Então, ela não viu zero coisa, seria equivalente a ela ter visto algo, porque você está negando ela ter visto nada. Se você está negando que ela viu nada, quer dizer, nada é o que ela não viu. Então, ela viu algo. Então, não pode negar duas vezes. Aqui, a gente tem duas opções para substituir isso. Então, vamos voltar o didn't ali. She didn't see, a gente pode trocar o no por any, ou a gente pode reestruturar a frase tirando o auxiliar, eu volto para o só e fica uma frase afirmativa, e aí eu volto aqui o no. Então, she saw nothing, ela viu nada, aí você pode. No entanto, há uma observação a ser feita aqui. Na prática, as pessoas vão errar isso aqui, falando não de estrangeiros que estão aprendendo inglês e tal, falando de nativos, né? Eu já vi muito isso, né? Então, é comum eles negarem duas vezes, embora esteja errado gramaticalmente, tá? Então é bom saber a forma certa. Próxima. My sister is photographer. Minha irmã é fotógrafa. Aparentemente não tem nada de errado aqui, né? É uma coisa bem simples. No inglês, quando você vai falar de profissão, com o verbo to be assim, fulano é tal coisa, eu sou tal coisa, você tem que pôr o artigo indefinido, a, que não vai ser traduzido para o português. Não faria sentido em português. Minha irmã é uma fotógrafa. É claro que ela é uma, não é duas, não é três, tem que ser uma. Então, não faz sentido em português isso aqui, mas em inglês ele não tem valor quantitativo, ele tem valor de indeterminado. Então, é uma fotógrafa, uma entre várias. Seria algo assim, né? Uma de várias. Então, com profissões, coloque-se o a ou o n, se a palavra da frente começar com som de vogal. Né? Você conhece a regrinha do a, do n. Último. Everybody were late. Essa aqui também é comum. Todo mundo estava atrasado. Seria assim, mais ou menos. Na verdade, aqui é plural, né? Estavam atrasados. O que é errado aqui? É errado a concordância. Esse word é errado. É o was aqui porque everybody é singular, tá? Embora em português ele possa ser traduzido para todo mundo, que é singular, e também para todos, que é plural. Em inglês ele é singular, então o verbo tem que concordar. Não é porque a palavra everybody se refere a várias pessoas que é plural, né? Existem os coletivos. Coletivo é uma palavra que se refere a um grupo de alguma coisa, né? Por exemplo, a alcateia se refere a um grupo de lobos. Então, só que a alcateia é singular. Você tem uma alcateia, duas alcateias, três alcateias. Não é porque a palavra se refere a um grupo que ela é necessariamente plural. Então, você tem que saber a palavra em si. Essa palavra aqui, ela é singular ou plural. E aí você dá a concordância com o verbo ali. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram desse modelo de vídeo, querem mais, eu posso trazer, como eu falei no livro ali, tem 150 erros, eu posso trazer mais aí, fazer novas partes desse vídeo aqui, desse modelo de vídeo para vocês. Beleza? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.